Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Olha, uma das principais reivindicações do pessoal da zona rural que votou em massa no Marcelo Bellinati é a manutenção das estradas rurais. E um bom exemplo, que inclusive o Marcelo devia até lá ver, é a Estrada da Cegonha, né? Onde fica a sede do Simpro, tem o Aras lá do Prochê, o restaurante Norte-Sul Rural, muitos outros empreendimentos que têm porte comercial e comunitário, é a Estrada da Cegonha. Está esburacada, né? Fica perto da conhecida Venda dos Pretos, é ali que você entra para a Estrada da Cegonha. E ali, curiosamente, fica a fazenda da família Kiref. E o ex-prefeito talvez não tenha feito a manutenção, porque lá é asfalto, é uma estrada rural que é asfaltada. Né? Talvez ele não tenha feito, para não dizer, beneficiou a estrada que vai até a propriedade da família dele e tal. Mas o prefeito Marcelo precisa ir até lá, conversa com o público, o pessoal que é da zona rural, né, que vive na zona rural, e vai até lá ver a situação dessas estradas aí. Daqui a pouco, quando der uma chuva um pouco, né, de maior intensidade ali, não passa mais carro, aí complica muito, né? Já imaginou uma estrada que foi asfaltada, até isso deixar de existir por falta de manutenção? Né? Era uma boa que o prefeito Marcelo fosse até lá, até porque ele recebeu na zona rural, de cada 10 votos, 7 foram para ele. É muita coisa, né? Dá uma olhada lá, Marcelo. Amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Olha, os estados, municípios e até mesmo a União, né, tiveram queda de receita, né, e estão a todo custo buscando, obviamente, receita e muitas vezes penalizando o contribuinte, né, que é você que está aí conosco vendo o programa hoje. Para falar a respeito, nós estamos recebendo aqui no programa o Dr. Paulo Afonso Rodrigues, advogado, contador, muito atuante em processo civil e tributário, inclusive com endereço profissional na rua Iowa, no Jardim Quebec, aqui em Londrina. Boa noite, doutor Paulo, como vai? Tudo bem? Boa noite, Militão. Aliás, daqui algumas semanas, vamos dizer aqui, já é hora de se preocupar, inclusive, com a declaração de imposto de renda, né? Doutor Paulo, por qual período deve a pessoa física arquivar documentos para comprovação do realizado na declaração de imposto de renda junto ao fisco? Normalmente, Militão, é por 5 anos. Então ele vai, esse ano de 2017, ele vai declarar 2016. Ele teria que guardar, assim, obviamente, até dezembro de 2021. No entanto, na declaração de imposto de renda, não é contado o prazo prescricional desde a data que ele entrega. Então, se ele está entregando em 2017, não conta a data da entrega. Então, se é 2016, se você somar 5 anos, daria 2021. Mas como não conta a data da entrega, ele tem que guardar preventivamente até dezembro de 2022. A maioria não guarda, né, doutor? A maioria não guarda, mas agora ele tem que ficar preocupado que de repente ele cai numa malha fina, ele tem que demonstrar todo o evento tributário que teve, receita e despesa, para evitar dissabores de multas e demais penalidades. Agora, doutor, apesar da guarda dos documentos por 5 anos, quanto ao imposto de renda, e os documentos recolhidos quando da contratação de terceiros para o trabalho junto à residência, como, por exemplo, INSS e Fundo de Garantia, como é que funciona daí? Aí já não é 5 anos mais, porque a pessoa ele tem que guardar esses documentos perante a Receita Federal. No entanto, se um funcionário, depois de 8, 10 anos, vir pedir para ele uma comprovação do vínculo empregatício, ele tem que estar com os documentos na mão. Quando a pessoa sai, ele fornece um documento dos recolhimentos e ele tem que guardar para si.
porque o INSS é 30 anos e tem entendimentos do Fundo de Garantia que era de 20 anos, mas está se discutindo na faixa de 10 anos a prescrição. Aí se não tiver o documento lá daqui 10 anos... Vai ter que recolher novamente, então tem que guardar. Ah, é? E aí com correção monetária, isso tudo? Multa, juro e correção monetária, além das penalidades criminais, porque ele reteve parte do INSS do funcionário. Não é brincadeira, não. E, doutor Paulo, como proceder em eventuais notificações e malha fina junto ao imposto de renda? Tem gente que se desespera, né? Quando cai na malha fina. Na verdade, ele tem que contratar verificar um contador, um advogado atuante na área, para fazer aquele mais e menos e o bate-conta e ver a legitimidade e ver aquilo que a Receita está glosando. É muito importante observar a glosa, que de acordo com cada atividade profissional, a Receita atribui a possibilidade de desconto. Por exemplo, advogado, ele pode descontar a anuidade dele, pode descontar livros técnicos, pode descontar até, em muitos casos, até a vestimenta através do livro caixa. Então tem que ser observado cada atividade, ele busca na Receita Federal, lá tem quais são as modalidades que ele pode descontar para pagar menos imposto de renda. Então não é simplesmente receber e ir lá e falar, vou pagar, senão vou acabar mal, não é isso? Não, ele tem que ver a legitimidade da notificação, se ela está plausível, inclusive, e não sendo, tá, é possível, até 30 dias depois que ele recebeu a notificação, você entrar com recurso administrativo perante a Receita Federal, do delegado da Receita Federal aqui em Londrina, e mostrar o seu descontentamento. E o delegado da Receita Federal pode, de ofício, verificar e pode negar, que daí ele vai para o Conselho de Contribuinte e vai para o CARF. Da mesma forma, Marcelo, com relação ao IPTU e também eventuais ITBIs e ISS também junto ao Fisco Municipal. E também o ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa-Mortes perante o Governo Federal e até o IPVA. Ou seja, a gente pode contestar, né, administrativamente. Exato. Agora, falamos da pessoa física, vamos conversar com o Dr. Paulo aqui sobre a pessoa jurídica. Quais são os impostos da pessoa jurídica que podem ocasionar, Dr. Paulo, crime por apropriação ou ausência de recolhimento? Ocorre o seguinte, tem um senso comum que é somente o INSS que ele desconta do trabalhador. Não é assim. Nós temos a Lei 8.137/90, que o crime de ordem tributária, ele pode ser tipificado também contra COFINS, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, também contribuição social, PIS, IPI. Então tem que se tomar cuidado, fazer um planejamento tributário muito bem feito e não perder a oportunidade, eu volto a frisar, dos recursos administrativos em primeira instância, que isso é muito importante. No início de tudo. E como proceder em uma fiscalização direta do agente fiscal? Tem gente que treme. Não é, doutor? Na verdade, você tem, com base no seu contador, no seu advogado, fazer um acompanhamento do tipo de documentação que ele está querendo levar e qual a finalidade da sua fiscalização. De repente, ele quer fazer uma fiscalização do imposto de renda da pessoa jurídica e isso vira uma cadeia para o PIS, COFINS, para a contribuição social e assim sucessivamente. Então você tem que fazer o acompanhamento, ele vai pedir as documentações, você fornece a documentação e posteriormente ele vai exarar a sua decisão, que é a autuação e a notificação para você se defender. Aí nesse momento você já não tem mais contato com o auditor. Você faz a defesa para o delegado, depois para o Conselho de Contribuinte, onde no Conselho de Contribuinte tem um advogado, um auditor e um contribuinte nesse conselho, para ver a legitimidade da autuação, e posteriormente tem o CARF, e no âmbito estadual e municipal tem o pleno, que eles realmente analisam todos esses recursos, para posteriormente sim ter a execução fiscal. Essas então são as defesas a serem realizadas no âmbito administrativo, né? Administrativo. E com detalhe, se ele fizer uma defesa muito bem feita, não estiver de forma alguma dilapidando o patrimônio, ele consegue o efeito suspensivo, inclusive com certidões negativas, de acordo com o artigo 1513 do CTN, que é a Lei 5.172/66. Então, o contribuinte ele fica preocupado, nossa, eu estou recebendo uma notificação, não vou participar mais de licitação pública. Lê do engano. Se fizer uma defesa administrativa, o Estado, a União e o município têm obrigação de conceder o efeito suspensivo. Só vou voltar um pouquinho, quando o agente fiscal vai fazer uma fiscalização direta, o empresário não pode se negar
por exemplo, não vai entrar na minha empresa e não vou dar documento nenhum. Se ele fizer isso... Dentro do direito, o auditor fiscal, todos da parte municipal, estadual e federal, ele tem uma coisa chamada em direito de poder de polícia. Certo. O que é o poder de polícia? Ele tem direitos de pedir a documentação, inclusive, recentes entendimentos, a Receita não é necessário pedir a intervenção judicial para quebra do sigilo bancário. A Receita pode pedir o sigilo bancário, se o contribuinte se voltar contra ele, ele notifica, aí sim o Procurador-Geral da República toma as providências. Mas normalmente, convenhamos, é melhor você fazer a política de boa vizinhança do que se bater de frente. É verdade. E não havendo, doutor Paulo, acolhimento no âmbito administrativo, ainda o empresário, ou mesmo a pessoa física, tem saída para se livrar da cobrança possivelmente indevida? Por isso que tem que ser bem feito o recurso administrativo, junto ao delegado da Receita Federal, junto ao Conselho de Contribuinte, junto ao CARF, para que se ele perde, vai ter a inscrição da dívida ativa, que é a chamada CDA. Ele vai ser notificado para pagar. Se ele não paga, eles entram com a execução fiscal. Aí, se você tem um recurso administrativo muito bem feito, vai ser muito prudente a tua ação anulatória ou então embargos à execução. Somente lembrando que para embargar a execução ele tem que garantir o juízo. Tá? E aí ele pede o efeito suspensivo também, que vai ter uma certidão positiva com efeitos negativos pela garantia do juízo. A garantia do juízo pode ser em bens, e se ele naquele momento depositar o valor integral com juro, multa e correção, fica depositado lá e cessa o juro, multa e correção, mas ele pode discutir a viabilidade do seu recurso para receber posteriormente da Receita. Interessante. Uma outra questão assim, e quando ocorre a sucessão tributária, doutor Paulo? Olha, é um caso bastante comum no direito, em nosso direito tributário, onde a sucessão tributária, a pessoa assume o estabelecimento da outra, ela tem que tomar muito cuidado de um planejamento tributário, ver se a outra empresa ela vai permanecer no negócio, se ela vai mudar. Por isso que é importante contratar um profissional da área para ter todas as orientações correlatas. Doutor Paulo Afonso Rodrigues, advogado, contador, muito experiente, muito obrigado pela conversa. Quem está em casa teve muita dica boa, né? E siga essas dicas, não fique desesperado quando você receber um revés da Receita ou de qualquer órgão fiscalizador, né, doutor Paulo? E lembrando somente, né, Militão, que tem um projeto do Beto Richa querendo elevar o ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações, que é o famoso inventário, que hoje ele cobra 4% o Estado está querendo elevar para 8%. Dobrar. Então, quem tem já inventário em curso, por favor, corre, porque pode ir de 4 para 8. Obrigado, grande abraço, doutor. Obrigado a você. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O cenário. A estrutura. Bem-vindo ao Rafaim Palace Hotel and Convention Center. Uma completa estrutura para lazer e eventos em Foz do Iguaçu. Destino do mundo. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é
comer na Gingin. Gingin Walk. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. O inglês britânico, o inglês que você fala bem e entende bem, é o inglês da FD English. No último vídeo chegamos até o número 99, que é 99. E também aprendemos como pronunciar os números 2 and 8. Colocar T no final das dezenas e teen entre 13 e 19. 13 and 19. As centenas em inglês são muito fáceis. 100 é 100. Para falar 200 é 200. 200. 300, 300. 300. E assim por diante. 425 fica 425. 425. 1000 é thousand. E a estrutura que se fala é a mesma em português. 1000 é 1000. 2000, 2000. 100 mil é 100,000. E 425 mil, 425,000. Lembre-se, 100 é 100 e 1000 é 1000. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Olha, do jeito que vão as coisas, vão acabar com o carnaval. Porque o Rio de Janeiro, que é o berço do carnaval, há lá algumas coisas que estão sendo proibidas. Exemplo, aliás, para o Brasil todo. Não se pode cantar O Teu Cabelo Não Nega, porque é politicamente incorreto. Não se pode mais cantar Índio que é apito. Dizem que nenhum bloco poderá cantar Nega Maluca, nem a cabeleira do Zezé. E não poderão desfilar vestido de índio. Querem acabar com o carnaval. Boa noite, Aldemar Mascarenhas. Boa noite, Militão. Você viu como está esse país? Pois é. Olha, eu particularmente, eu já gostei muito do carnaval. Mas eu acho que tudo tem sua fase, né? O carnaval é uma cultura brasileira, é uma festa brasileira, mas ele também precisa se atualizar, né? O carnaval não pode ficar o país parado aí uma semana por causa de uma festa dessa. Eu acho isso um desperdício, sinceramente. Até porque agride também os valores, porque essa sociedade moderna, né? Essa juventude que se expõe de todas as formas, quer dizer, invade o recinto do familiar e distribui valores aí para a sociedade que eu acho que é totalmente incompatível com os nossos princípios e com os nossos valores. Mas eu quero saber o que você acha da proibição dessas músicas, que já fizeram muito sucesso. Não, eu acho um absurdo proibir essas músicas marcaram época, né? Sem dúvida. Fizeram referência a setores da sociedade, segmentos da sociedade. Eu acho que não tem nada a ver. Isso aí é um absurdo, é uma aberração, mais uma aberração que se comete no nosso país. Você não acha que, às vezes, essa história, esse fato de politicamente correto, às vezes deixa muita coisa mais chato? Muito mais chato, fora dos padrões, tira aquela naturalidade de ser das coisas, não é? E eu acho que passa a ser antipático e perde a graça. Não pode cantar, por exemplo, A Mulata é a Tal. A mulata, ou mulata assanhada, mulata né? assanhada. É. Mas fazer o quê, né? Aliás, isso aí está vindo de onde? Se for do Rio de Janeiro, eu não posso aceitar. Porque o Rio de Janeiro é um dos estados mais badernados que existe na federação. Você sabe muito bem disso. Mas o Rio de Janeiro roubaram o Maracanã. Você quer mais o quê? Roubaram a estátua do Bellini, roubaram o nome do Mário Filho, que era em bronze. Destruíram o Maracanã. Não, e não é só isso, Militão. É o exemplo do seu próprio governo. Um estado riquíssimo, é o segundo, a maior riqueza do Brasil. É primeiro São Paulo, depois o Rio de Janeiro. Está falido. Está falido em frangalhos por força de uma administração
precária, de crimes que se comete contra o dinheiro do povo do Rio de Janeiro, né? E lá parece que isso tudo é normal. Todo o dinheiro que vem para o turismo brasileiro se injeta no Rio de Janeiro. O pessoal vai direto para o Rio. Entendeu? E virou um celeiro da roubalheira, da corrupção. Uma vergonha para o nosso país hoje, o Rio de Janeiro. E não se resolve os problemas que existem no Rio, porque lá tem facções que dominam segmentos dentro da sociedade carioca. Entendeu? Você vê aquelas favelas que são dominadas por pessoas, traficantes, que dominam o tráfico, né? O turista nunca tem paz para andar no Rio de Janeiro, porque não tem a segurança necessária. A própria polícia querendo fazer greve, né? O Rio de Janeiro realmente é um mau exemplo para os demais estados brasileiros. Você não acha que falando do Rio, para encerrar o Rio, o Pezão deveria pedir para sair? Porque pegou uma bananosa, não consegue dar jeito, está doente. O Pezão faz parte da herança do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Eu estava vendo Sérgio hoje. Cabral Filho. Eu via hoje numa foto onde estava lá Sérgio Cabral, Lula, todo alegre, todo feliz, o Eike Batista e o Pezão lá atrás. Eu acho que ele nem imaginava que pudesse vir a ser governador do Rio de Janeiro. Esses dias eu estava no aeroporto lá em Brasília e ele chegou com a sua comitiva, né? Mas olha, com todo respeito, eu acho que o perfil, assim, a aparência é totalmente não está adequada para governar o Rio de Janeiro, um estado tão importante, uma economia tão importante do nosso país. Você sabe que até os restaurantes populares foram fechados no Rio de Janeiro. Por falta? Por falta de dinheiro e também porque roubaram o que tinha dentro. Estão abandonados. Como se diz na minha terra, está entregue a Cornélio e João de Deus, ou seja, a ninguém. E Brasília, o que você esteve fazendo em Brasília? Bom, primeiramente eu tive no Nordeste, né, visitando a minha família, minha mãe, no Piauí. Meus irmãos. Fui assistir a posse do meu sobrinho, que ganhou uma prefeitura lá no sul do Piauí, a cidade de Gilboés. Aliás, Militão, que vergonha, né, esse nosso país. Os prefeitos entregam as prefeituras totalmente com as contas irregulares, contas bloqueadas. Não pode receber os repasses que são feitos pelo governo federal, porque está tudo atrasado, tudo desorganizado. Eles não sabem administrar, né? E eu gostaria até de dizer aqui para você o seguinte: eu acho que o prefeito, o cidadão para ser candidato a prefeito, ou qualquer cargo eletivo público, ele deveria passar por um curso de treinamento, de formação, né? E mostrar os caminhos, porque é uma vergonha. Depois do que eu vi lá, eu fiquei assim, estarrecido. No Piauí? No Piauí. Os caras misturam o dinheiro da prefeitura com o deles e fazem aquele angu, aquela salada, e no final dá um rolo a Polícia Federal. Volta e meia você vê aqueles carros da Polícia Federal aparecendo lá. É uma coisa assim, totalmente absurda que está acontecendo no nosso país. De repente o Brasil virou isso aí, uma anarquia. Tem um culpado? Você pode dizer que tem um culpado? Tem. É o governo passado, o governo anterior? Tem. O grande culpado era o chefe do governo passado, dos governos passados, né? O PT, no primeiro ano de governo, que o Lula administrou o país, ele fez uma administração muito boa. Ele seguiu a orientação do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, implementando os programas de governo, e se deu bem. Mas no segundo governo, o que aconteceu? Ele orquestrou uma forma de beneficiar a si e os seus amigos. No terceiro, que foi da Dilma, começou a operacionalizar tudo isso. Então isso, as pessoas de baixo, vendo que o de cima faz e não sofre nenhum tipo de pressão, de punição, o que acontece? O de baixo também segue o mesmo exemplo. É um mau exemplo que vem de cima, que infelizmente chegou lá na ponta. E hoje está todo mundo aí, as famílias apavoradas, porque os caras vão para o chilindró mesmo. A Polícia Federal não está brincando. Eu vi esse exemplo lá naquelas cidadezinhas até insignificantes lá no estado do Piauí, mas os caras estão lá, estão cobrando. Você tem que prestar conta do alheio, porque nós precisamos passar esse país a limpo. Não é possível mais seguir com essa cultura da corrupção, do aproveitamento, da falta de vergonha no trato da coisa pública. Aldemar, e isso tem jeito
Você acha que a Operação Lava Jato, outras operações, essas prisões que são efetuadas, agora com a troca do relator da Lava Jato no Supremo, você acha que... Olha, Benitão, eu acho que tem jeito sim. Nada é eterno, né? O bom exemplo está vindo aqui do Estado do Paraná, através do juiz Sérgio Moro, através desse processo todo que se desencadeou, uma fiscalização em cima dos políticos. E é um exemplo que está sendo seguido, né, da Lava Jato em todo o país. Todos os juízes hoje estão jogando pesado contra a corrupção. Eu vejo isso aqui, vejo lá no Rio de Janeiro, vejo em São Paulo, vejo em alguns estados do Norte e Nordeste, e acho que esse é o único caminho para tirar a nossa sociedade, o nosso país desse atoleiro da imoralidade, da corrupção, da falta de vergonha desses políticos. Você vai ver o resultado nas urnas nas próximas eleições. A sociedade está atenta, ela está de olho. Pena que tem uma rede, a internet aí, que ela não tem controles, né? Ela dá muita notícia sem nenhuma fundamentação. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Eu acho que deveria ter um pouco mais de consciência na hora de jogar a notícia através da internet, que é um canal que leva a informação para as pessoas. Hoje eu vejo qualquer pessoa mais simples do mundo, lá no sítio, lá na roça, ele está sabendo o que está acontecendo no mundo. Então ele começa a se informar a respeito dos seus direitos e das suas obrigações. Perfeito. Ademar Mascarenhas, muito obrigado a você. Boa semana, bom trabalho. Eu agradeço, meu querido. Bem-vindo Estamos de volta aqui, né, Oh. no seu programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Um abraço Obrigado. e uma boa noite a todos. Boa noite, meus amigos.